Olá! Hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre o cacau natural e o cacau alcalino, que é uma dúvida que surge principalmente na hora que vocês vão preparar a receita e não sabem qual utilizar. E esse pode ser muitas vezes um dos motivos da massa de chocolate não estar ficando tão gostosa quanto vocês esperam. A massa não fica tão fofinha, não fica aquele sabor de chocolate e muitas vezes pode ficar um saborzinho até meio estranho na massa de vocês. Então tá aqui um dos motivos disso estar acontecendo. O cacau, ele é uma fruta e a partir dele a indústria faz vários preparados, como a manteiga de cacau, o chocolate em pó, o próprio cacau em pó, nibs de cacau e entre vários outros que a gente utiliza na confeitaria. Acontece que nós temos aí diferentes tipos de cacau. A gente tem o cacau natural, tem o cacau alcalino, temos também o cacau dark, que é aquele bem pretão. E o que acontece é que durante o processo de preparação desse cacau, ele passa ali por N fatores, né, por torrefação e etc. E esse cacau, o cacau natural, quando ele chega na finalização dele, ele tem um pH que é um pH ácido. Então esse cacau aqui, ó, ele não passa por nenhum processo químico. Então o pH dele, ele é mais baixo, pH baixo, e ele é um produto naturalmente ácido. Então ele não sofreu nenhuma interferência química e o resultado final dele é um cacau com pH baixo e ácido. Então ele é um cacau bem forte, bem intenso no sabor e ele é naturalmente ácido. Já o cacau alcalino, ele passa por um processo químico e ele tem o pH dele neutralizado. Então o pH dele é neutro. Ou seja, ele vai perder essa acidez. Então essa é uma das principais diferenças. A primeira característica é essa. O cacau natural tem um pH baixo e ácido. E o cacau alcalino passa por um processo químico e aí ele vai ter um pH neutro. O resultado final é um cacau de tom mais avermelhado e com um sabor um pouco mais... tipo assim, tem um cheirinho, na verdade, um aroma mais de terra. É um sabor de chocolate, porém ele é mais fraco, mais neutro no sabor, né? Neutro. E aí ele tem já o pH dele estabilizado, deixa de ser um elemento ácido, tá bom? E é exatamente nesse ponto que vai ocorrer uma interferência na nossa receita, tá bom? Ó, aqui eu tenho para mostrar para vocês dois tipos de cacau. Esse aqui é o meu cacau natural. E esse aqui é o meu cacau alcalino, ó. Cacau natural e cacau alcalino. Deixa eu colocar ele mais pertinho, ó. Natural e alcalino. Geralmente, o cacau alcalino, ele tem um tom mais avermelhado, mas isso realmente vai diferir de marca para marca. Não é uma regra exata. E o sabor do cacau natural, o aroma dele é um aroma levemente frutado, porque ele tá natural aqui, não teve nenhum processo químico. Enquanto o alcalino, né, já sofreu ali essa reação e ele tem um aroma um pouco mais terral, porém ele tem um sabor, o gosto dele é menos amargo. Olha, agora que a gente já sabe que o cacau natural tem pH ácido e o alcalino tem pH neutro, nós chegamos num ponto aqui super importante que é o pulinho do gato. Todo elemento com pH ácido, para ele reagir, ele precisa de uma base. Então, cacau natural, pH baixo, ele vai precisar de uma base. Então, esse cacau, para ele reagir, ele precisa de uma base. Já o cacau alcalino não tem essa necessidade. A acidez dele já foi neutralizada, então não tem o porquê a gente adicionar nenhum elemento aqui, porque não vai acontecer nenhuma reação. Então, toda vez que vocês tiverem uma receita e que essa receita precisar de fermentação, que for uma receita que tenha algum agente fermentante, se o meu cacau que eu escolhi é o cacau natural, eu preciso acrescentar um elemento base para acontecer a reação entre eles. Então, o elemento base que eu adiciono aqui nas minhas receitas, para neutralizar esse pH, é o bicarbonato de sódio. Certo? Então, quando vocês forem fazer uma massa de chocolate e
o agente fermentante que vocês forem utilizar for o bicarbonato de sódio, que é um elemento base para neutralizar o nosso ácido, vocês têm que utilizar o cacau natural. Se a receita for uma receita de fermentação à base de fermento químico, fermento em pó, a gente pode utilizar o cacau alcalino, tá bom? Então, toda vez que vocês forem preparar uma receita, o que vocês precisam observar é o que está sendo pedido ali, que tipo de fermentação está sendo utilizado naquela receita. Se a fermentação for fermentação à base de bicarbonato de sódio, com certeza o cacau que foi utilizado naquela receita foi o cacau natural, porque ele precisa de reagir. Se não for adicionado aqui o bicarbonato de sódio, ele não vai acontecer nenhuma reação e pode deixar às vezes um sabor que não é tão gostoso na sua massa, um sabor metálico. Algumas receitas, elas inclusive são feitas apenas com bicarbonato de sódio. Então você tem ali uma massa de chocolate e quando você vai olhar que tipo de fermentação que acontece naquela receita, ela pede apenas bicarbonato. Então se você pega um cacau alcalino e utiliza naquela receita, o que vai acontecer? Nada. Não aconteceu nada, porque não teve, ele já é o pH dele já é neutralizado, então não vai ter nenhum agente ali que vai fazer efeito nenhum sobre ele, e a sua massa não vai crescer, não vai ficar fofa, e aí você tem aquele resultado de bolo solado, porque não aconteceu nenhuma fermentação. Agora, quando você tem uma massa que o agente fermentante é apenas o bicarbonato de sódio, e você utiliza o cacau natural, acontece aqui a reação química que libera dióxido de carbono. O que é? São aquelas bolinhas que começam a aparecer na nossa massa. Essas bolinhas, elas são importantes porque significa que está fazendo ali a fermentação. Então o nosso bolo vai crescer e vai ficar um bolo super fofinho. Então, gente, essa é a principal regra. Agente fermentante sendo bicarbonato de sódio e cacau natural. Aqui, fermento químico, cacau alcalino. Então anotem isso aí, porque isso aqui é uma regrinha básica, tá bom? E aí vocês podem parar aqui e me perguntar, porque tem algumas receitas que quando a gente vai olhar, tá pedindo, além do bicarbonato de sódio, tá me pedindo também o fermento químico. Por que essa receita tá fazendo isso? Por que ela pede? O bicarbonato de sódio, ele vai ter uma fermentação mais lenta. Então, a gente adiciona ali o fermento químico justamente para acelerar esse processo. Então, na verdade, o que foi feito? Em vez da pessoa utilizar apenas o bicarbonato de sódio como agente fermentante, ela reduz ali a quantidade de bicarbonato, vai continuar acontecendo a reação, porém vai acrescentar o fermento químico, que também tem bicarbonato na sua composição e vai ali acelerar o processo. Então, gente, sabendo disso aqui, você não vai ter mais problema ali na hora de escolher seu cacau, tá bom? Eu vou preparar aqui uma receitinha de bolo de chocolate. Nós vamos utilizar para esse bolo de chocolate o cacau natural. Então, essa minha receitinha, ela vai ter ali na composição bicarbonato de sódio. Porém, eu também vou utilizar o fermento químico justamente porque eu quero acelerar o processo de fermentação. E aí, ele vai ficar um bolinho bem fofo, vai assar uniformemente e é um bolo bem chocolatudo. É um bolo assim para vocês fazerem e não ter erro mais, acertar sempre. E pode ser um bolo utilizado também para recheios, para vocês fazerem bolo decorado, ou pode ser também para bolinho de café da tarde. Então vamos preparar nossa receitinha. Todos os ingredientes que a gente vai utilizar para essa receita. Então eu tenho óleo, ovos, fermento químico, bicarbonato de sódio, tenho meu açúcar, farinha de trigo, café, o cacau natural e também iogurte natural. Poderia substituir esse iogurte por leite? Poderia. Poderia substituir por buttermilk? Poderia também. Que é só a gente fazer ali 250 ml de leite para 5 ml de limão, deixa ali por 10 minutos descansando e aí vocês podem substituir também no lugar do iogurte natural. O iogurte natural, ele vai aumentar ainda mais a acidez dessa massa. Então, ele também vai reagir com bicarbonato de sódio, que vai liberar mais dióxido de carbono. Então, consequentemente, a gente vai ter uma massa ainda mais fofinha e ainda mais úmida, uma massa bem saborosa. Então, eu vou começar aqui colocando os nossos ovos.
Eu vou deixar todos os ingredientes descritos, tá, para vocês. O óleo e o açúcar. Eu estou utilizando o açúcar cristal. Eu poderia aqui trocar metade do açúcar cristal por açúcar mascavo. Inclusive, no final do vídeo eu vou mostrar para vocês uma receitinha que eu fiz com açúcar mascavo. O açúcar mascavo, como ele é um açúcar mais natural, ele vem, ó, né, tem um sabor maior de melaço de cana, ele vai trazer um sabor bem especial para essa massa e também vai acentuar a cor. Então, se eu quero uma massa bem escurinha, eu posso substituir ali o meu açúcar cristal pelo açúcar mascavo. Poderia ser também o açúcar refinado, tá? Não tem nenhum problema. Eu gosto de fazer a substituição por partes, porque o meu açúcar cristal, ele dá uma estrutura maior para minha massa. Então, por isso que eu não gosto de trocar todo o açúcar cristal pelo açúcar mascavo. Eu prefiro dividir ali e porcionar. Então, vou misturar aqui tudinho para homogeneizar. Eu coloco todos os meus líquidos aqui, ó. O açúcar, ele não é líquido, mas quando a gente mistura, ele dissolve. Então, fica totalmente líquido, diferente da farinha. Quando a gente incorpora a farinha, já vira uma massinha. Então, por isso que o açúcar aqui, ele entra junto com os líquidos, tá bom? Vou colocar aqui o meu iogurte natural. Já tem aqui o conteúdo todo que eu preciso da receita. Esse iogurte, ele tem 500 ml, eu tô usando metade dele, tá? Eu já tinha utilizado para outra receitinha e agora eu tô utilizando o restante. Então, ó, misturo, homogeneizo bem. E agora eu vou começar a entrar com os meus secos. O meu cacau, ele é um pouquinho difícil de se misturar, de dissolver. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de misturar ele na minha farinha de trigo primeiro, antes de incorporar ele na minha massa. Então, eu venho aqui, misturo esse cacau com a farinha, que vai ajudar ali na hora de eu incorporar, para não dar gruminhos, tá? Então, ó, já misturei. E aí, gente, é uma receitinha muito fácil. Vocês estão vendo que eu não estou utilizando liquidificador, não estou utilizando batedeira, nada. Então, ó, coloquei metade, homogeneizo bem, derrubei um pouquinho, façam com mais calma. Ó, homogeneizo. E aí, coloco o restante da minha farinha com o meu cacau natural. Por que eu estou usando cacau natural aqui? Porque eu vou utilizar o bicarbonato de sódio nessa receita. Então, eu vou utilizar o cacau natural, tá certo? Se fosse usar apenas o fermento químico, eu poderia usar tranquilamente o cacau aqui alcalino. Ó. E aí, gente, eu vou misturar e homogeneizar bem essa massa, ó. Olha a cor dessa massa. Então, homogenizo aqui bem, já tá praticamente no ponto. E por último, eu vou adicionar os meus secos, que vai ser o meu bicarbonato, o meu fermento químico e uma pitadinha de sal, que vai ajudar a realçar o sabor dessa massa. Então, agora eu já entro com os meus secos. Sal, fermento e o nosso bicarbonato de sódio, o elemento base que vai ali neutralizar a acidez da nossa massa. E é aqui que a mágica acontece. Começa-se a liberação de dióxido de carbono e é isso que vai deixar a nossa massa bem úmida, bem fofinha e bem saborosa. Então, ó, massa pronta. Eu vou untar a nossa forminha. Eu vou fazer esse bolo em 2 forminhas aro 15. Vou dividir essa massa e eu vou untar apenas o fundo dessa massa. Estou usando aqui o desmoldante spray, que eu acho bem mais prático. Então, eu passo o desmoldante apenas no fundo, porque eu quero que o meu bolo cresça retinho. Se a gente passa na lateral, ele cresce afunilando, porque ele encontra ali uma barreira de gordura. Então, vamos despejar essa massa e levar para assar. A temperatura para assar o bolinho, gente, depende muito do forno de vocês. Então, é importante que vocês conheçam o forno para vocês estabelecerem aí qual a potência que vocês têm que utilizar.
O meu forno, ele é um forno bem forte. É um forno de convecção, então ele distribui calor uniformemente e ele é bem forte. Então eu asso a 160 graus por aproximadamente 35, 40 minutos. Mas se você utiliza o forno a gás, o forno de casa mesmo, coloca ali 180 graus e vai fazendo o teste, tá? Então eu vou levar esse bolinho pra assar. Quando ele estiver assadinho, eu vou voltar pra mostrar o resultado dessa massa maravilhosa, tá bom? Voltei aqui com a nossa massinha já assada, então fiz 2 discos. É uma massa que vai ficar bem escurinha. Vocês viram que eu acrescentei café nessa massa também. Não fica com gosto de café. O café, o que vai fazer? Ele vai realçar o sabor do cacau, vai intensificar. Intensifica também na cor. Então é uma quantidade bem pequenininha, não vai interferir no sabor. É o bolo de chocolate, é bem chocolatudo. Então essa massa que a gente fez com cacau e açúcar cristal. E aqui eu tenho uma massa que eu já tinha feito antes. Vocês vão ver como que ela tá bem escura. É uma massa que eu fiz com açúcar mascavo. Eu troquei. Coloquei metade açúcar cristal e metade açúcar mascavo. Então eu tenho essa massa aqui, ó, super fofinha, porém ela tá bem escura. É uma massa que o sabor de chocolate ela é bem intenso. Inclusive essa massa, ela funciona super bem para fazer aquele bolo estilo Matilda, aquele do filme famoso, que é o bolo todo chocolatudo. Fazendo assim, vocês vão conseguir a massa para ficar com a cor bem escurinha, tá? Eu vou cortar aqui agora, ele ainda tá morninho, desenformei ainda morninho. Todo bolo a gente deve desenformar quando tá morno, tá? E aí eu vou cortar aqui pra gente visualizar por dentro dessa massa, ó. Cresceu reto, sem barriga nenhuma. Vou usar aqui o meu utensílio que eu gosto muito, que é o nivelador de bolos. E vou cortar. Então tá morninha ainda, tá? Primeira massa. Gente, essa massa é linda demais. E o sabor é incrível, tá? Pode usar para fazer os bolos decorados de vocês. Lembrando que a massa, quando a gente tem a massa, como tá morninha ainda, ela tá um pouco quebradiça, tá? Ó, olha a cor dessa massa, que espetáculo. E ela é muito, muito fofa e é uma massa bem úmida. Então, ó, acho que no vídeo aí dá pra ver bem. Eu vou aproximar depois a câmera pra vocês verem. Então, não tem mais segredo. Cacau natural, bicarbonato de sódio, precisa de acrescentar para reagir com o ácido, já que o cacau natural ele tem um pH que é baixo e é ácido naturalmente, tá bom? Então, espero que vocês não errem mais na hora de fazer o bolinho de chocolate de vocês. Eu vou aqui, nesse aqui eu vou jogar só um chocolatinho derretido por cima, com um pouquinho, vou colocar um pouquinho de creme de avelã no meio e vou jogar em cima, que vai ficar muito gostoso pro café da tarde. E aí eu vou partir também, vou deixar no videozinho pra vocês por dentro dessa massa, para vocês verem a diferença de cor entre ela com açúcar cristal e mascavo e essa aqui que foi só o açúcar cristal. Se você quiser a massa com um pouco menos de intensidade na cor, você pode diminuir a quantidade de cacau que está na receita e substituir por farinha de trigo. Então se eu tirei 10 gramas de cacau, eu aumento 10 gramas de farinha de trigo, tá certo? Outro detalhe importante, gente, é que nas embalagens elas vêm escritas, tá? Quando o cacau é alcalino, ele vem escrito cacau alcalino. É muito difícil não ter essa informação. Já o cacau natural, ele costuma não vir descrito nada. Então, se na embalagem não tiver descrito nada, a gente entende que é o cacau natural. Vocês podem virar e ler a embalagem para ver também se ela passa ali por algum processo químico. Já o alcalino, ele vem lá bem nitidamente na embalagem, na capinha da embalagem, na frente da embalagem vem cacau alcalino. Se vocês forem utilizar o chocolate em pó, ele já não tem essa descrição. Porém, se você vir e ler lá os ingredientes, vai estar descrito também. Porque o chocolate em pó, mesmo ele sendo 33%, 50%, 70%, ele veio da onde? Ele partiu do cacau também, né? Então, lá atrás nos ingredientes, algumas marcas utilizam como base o cacau alcalino. Outros já utilizam o cacau natural. Então, é importante na hora de comprar vocês verificarem essa diferença também, para na hora de fazer os seus bolos, seus preparos, vocês não terem nenhuma dificuldade, tá certo? Agora, se você estiver me assistindo do YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ver sempre que tiver vídeo novo. Vou deixar aí bastante dicas para vocês. Me sigam também nas redes sociais, me sigam lá no Instagram, @PalomaVianaCakes. Vai lá acompanhar meu trabalho mais de pertinho, tá bom? Um beijo para vocês e muito obrigada!